Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Espero que se for bolsonarista as coisas não vai boa não. Operação Lavagado, cada vez prosperando mais. Vou trazer aqui mais depoimento de uma meliante presa lá no acampamento dos Manemo, velho, já condenada e tudo mais. Na humildade, se inscreve no canal, aperta no like para ajudar o engajamento e comenta qualquer coisa também, por favor, para fazer com que o vídeo chegue mais longe. Caso queira colaborar, pode virar membro do canal, mandar um pix no e-mail ajudaemfilosofiamaginal@gmail.com. E sem mais delongas, vou trazer aqui o depoimento da Meliante, que ela gostou de falar. Na sequência, já trago os trechos do voto de Xandão também, para nós dar uma sacada na argumentação que ele usou na hora de condenar essa Meliante aí periculosa. Bora pro vídeo, velho. Voltou. Bom dia, Sra. Flávia. Sra. me Bom escuta? dia. Sim, estou escutando bem. Vou proceder ao interrogatório da senhora na ação penal 2285. Tem por advogado o Dr. Geraldino Santos Nunes Júnior. Sra. Flávia, o interrogatório ele é composto de duas partes. Na primeira parte, eu faço perguntas relacionadas à qualificação da senhora, e na segunda parte, são perguntas relacionadas ao mérito da ação penal. O mérito, eu quero dizer, a acusação que é feita contra a senhora. Em relação a essa segunda parte, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio, caso assim a senhora deseje. E o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor da senhora, tá? Tá. Então, na primeira parte, a qualificação. Nome completo da senhora, Flávia de Medeiros Ardovino Rosa, o data de nascimento da senhora, 10/6/1980, o endereço da senhora, Rio de Janeiro, capital. o profissão da senhora, Hoje eu sou artesã e cuidadora de idosos. a senhora estudou até que série? Eu sou graduada e pós-graduada Em quê? em análise de sistemas da computação. A senhora é casada, tem filhos? Não, sou solteira, não tenho filhos. Tá. A senhora tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Eu tenho pressão alta. Usa medicamento? É atenolol, 50. A senhora já foi processada anteriormente? Já respondeu algum processo criminal? Nunca fui processada. Em relação às perguntas relacionadas ao mérito da ação penal, a senhora vai responder ou vai ficar em silêncio? Posso responder, não tem problema nenhum. Então, eu, sim, costumo deixar a pessoa que vai ser interrogada à vontade para relatar, em linhas gerais, primeiro, né, se esteve aqui em Brasília no final de semana do dia 7 e 8 de janeiro de 2022, de 2023, como veio, onde ficou, essas questões todas. E se a senhora quiser relatar de uma maneira geral e depois eu vou fazendo perguntas específicas, a senhora pode ficar à vontade. Eu posso relatar. Sim. Eu cheguei a Brasília nas 2:30 da manhã do dia 8. É, foi uma oportunidade que falaram que onde havia ônibus saindo aqui do Rio de Janeiro para Brasília, né? Eu nunca tinha conhecido, eu tenho parentes em Brasília, era uma oportunidade de eu ir a Brasília, né? E não não tinha pretensões grandes. Eu queria ver o meu tio, porque eu nunca tinha ido, e também porque eu passei por períodos de cuidados, né? Acho que há muito tempo que eu também não viajava, né? Ficava cuidando só da minha mãe, que é idosa, minha tia, meu pai, então, assim, por conta da pandemia e processos depois também, e aí foi uma chave que deu de tempo, porque nesse final de semana
todo mundo, a minha irmã estava de férias, a minha prima estava em casa, o meu pai estava sendo cuidado pela minha madrasta, então assim, ninguém precisava de um apoio, então foi um momento livre que eu tive. Então, eu fui para esses ônibus que estavam saindo de graça, estavam saindo aqui da Central do Brasil, e só que era para sair 7 horas da manhã, e foi uma confusão de, de ônibus que não vinha, que não saía. Eu sei que no fim foi sair 4 horas da manhã daqui. Aí, chegando lá, foram 20 horas de viagem, 4 horas da manhã, eu só fui chegar às 2h30 da manhã do dia 8 no QG. Aí disseram que tinha um lugar para ficar no QG, no fim não tinha nada, né? Então nós ficamos num lugar muito afastado. Oxi, meu velho, agora o papo dela, né, que tinha lá uns parentes. Agora eu já tinha que dormir no QG. Se bem que se ela fosse minha parente, eu também não ia querer uma bandida dessa na minha casa, não. Não ia ter dormida pra ela, não, com certeza. Dentro do QG mesmo, mas nossa, eu fui dormir numa lona. Aí eu falei, gente, não tem condição disso. Então, quando foi de mais ou menos umas 7 da manhã, 7h30, eu peguei, quando eu estava chegando no ônibus, eu tinha visto uma loja da Havan no caminho. Então, eu peguei um Uber e fui na loja da Havan comprar pelo menos uma barraca, porque ficar ao relento não dava. E aí, comprei, aliás, comprei com dificuldade, porque não estava com dinheiro nenhum, né? Todo, eu fui porque era de graça. E aí cheguei, passei também num ponto que é parecido com camelódromo. Eu não sei exatamente como é que é o nome em Brasília. Acho que é não sei o que, de importados, né? Uma coisa assim. E comprei uma palmilha para o meu pé, porque tinha chovido muito aqui para poder trocar. E voltei para o QG. Aí todo mundo falou, Eu falei, aqui eu vou ficar, não tem nada. Fiquei no QG, nem cheguei a falar com meu tio, nem nada, porque já estava estragada e o meu ônibus já saía, pelo menos estava marcado para sair 10 horas da manhã do dia seguinte, né? Que estava no dia 8, dia 9, 10 horas da manhã, pegaria o ônibus e voltaria ao Rio de Janeiro. Então, aí fiquei. E nisso, eu falei, tô aqui, eu não vou sair daqui, eu não vou a lugar nenhum, não vou visitar ninguém. Aí um pai que estava com uma menina, ela começou a passar mal também, acho que por conta de secura, alguma coisa de Brasília, também não estava se sentindo muito bem. Ele pediu para eu ficar com ela, que ele ia à manifestação. Então eu falei, bom, eu fico, não tem problema nenhum. A menina tinha uns 16 anos, mais ou menos, e eu falei, olho ela aqui e depois a gente vai aqui no Galpão comer, né? Aí até ele ia saindo correndo, eu falei, não, peraí, né, deixa o seu telefone aqui, porque essa menina passa mal, como é que eu vou chegar no hospital nela? Nem sei nada dela, não tenho número nenhum, não tem. Aí é que ele me deu o número dele, eu até anotei, eu tenho aqui anotado. E foi embora. E eu fiquei nessa barraca sozinha, né, ali perto do banheiro, ali no QG, e esperando virar o dia para poder ir para casa, né? E aí foi quando, umas 5 horas da tarde, começou a chegar as pessoas
assim, desesperadas, entendeu? Entrando dentro do QG e a gente não entendendo nada. E aí que começa a chegar começa a pipocar as pessoas do nada. E foi quando e o pessoal queria ir embora de qualquer maneira. Eu falei, assim, não tenho como é que eu vou embora? Né? Não tenho dinheiro para ir embora. Não... Se aperrei não, meu velho. Dinheiro do imposto dos contribuintes aqui do Brasil. De cidadão de boinha, assim, feito eu. Pagou isso, meu velho, pra polícia ir recolher vocês e levar pra delegacia. Oxi, até demais, meu velho. Precisa de dinheiro não, nem se aperreia. E comida também. Na colmeia, papuda, eu descolei até que rola bagulho de todinho. É, feijoada. Oxi. Tá brincando, né, meu velho? Pode nem tá reclamando, né, não? Lugar pra dormir não é relento, não. Tinha cela lá pra vocês. Não tenho coisa, eu preciso da carona que vai me levar para casa, que é o ônibus de volta, que eu tinha ido para um estacionamento. Quando a gente chegou, eles disseram que eles tinham ido para um estacionamento, que ele não podia mais ficar no QG e tinha sido levado para um estacionamento. E eu falei, eu tenho que esperar esse ônibus chegar do estacionamento para eu poder subir nele, para eu poder voltar para o Rio de Janeiro. Aí eu sei que no próprio dia um bando de gente foi embora, né? Aí começaram a dizer que tinham tanques virados no portão do QG e que tinha guarda do lado de fora. Aí eu até fiquei assustada. Eu falei, também não vou ir a lugar nenhum, não tem nem como sair daqui, não tem como fazer nada, não tinha também como ligar para o meu tio. Como é que eu ia ligar para o meu tio para vir buscar no meio dessa confusão toda? Nem tinha condição nenhuma. Então eu fiquei no QG aguardando o dia, né? Porque não dava nem para resolver nada de noite. E no QG em si, não, não, não tinha nenhuma uma bagunça, nem nada. Tava ordeiro até um determinado ponto. Então tá bom. Dormia quando foi 5h30 da manhã, mais ou menos. Eu acordei, aí começaram a fazer um cordão de contenção. E aí alguém foi pro microfone e disse que ia se fazer que fossem para os ônibus que tinham disponibilizado, porque iam fazer uma triagem e tinha, que eles iam pegar nome, alguma coisa, alguma informação, e depois iam ser colocadas nesses ônibus. Para mim não me soou estranho, porque tinha tido essa confusão toda, então eu falei, bom, vou pegar o ônibus, né, depois de me levar a esse estacionamento, que eu não tenho ideia de onde é, eu pego o meu ônibus e vou para casa, como estava no script, né, como estava no itinerário. Só que foi essa situação, entrou no ônibus, ficou rodando por Brasília inteiro. Depois, eu acho que eu fui até ingênua, porque eu me lembro que quando chegou na Polícia Federal, eu deixei as minhas coisas dentro do ônibus, e aí a policial falou: Não, você tem que levar as coisas. Eu falei: Ué, mas não é uma triagem, depois a gente vai voltar para ir para o estacionamento? Aí ele falou: Não, não, tira tudo. Aí eu levei, né, as minhas coisas de barraca, né, e tudo, e a gente passou por uma revista e depois foi para aquele galpão, né? Essa barraca é até aquela que eu comprei até na van, essa que eu fiquei de um dia para o outro. Então, e ficou lá esperando, e ninguém tinha informação de nada, né? Ninguém sabia dizer nada. E eu tô esperando, né, que venha uma pessoa informar alguma coisa. Em nenhum momento disseram que eu tinha ficado presa, que eu tinha ficado nada. Só mandaram seguir. Aí, quando foi mais ou menos umas 6 horas da noite, começou uma porção de advogados aparecerem, ninguém sabe da onde,
dizendo que todo mundo ia ser preso e que precisava de advogado e que tinha que fazer e que era tanto. Aí eu nem não não tive nenhum movimento. Aí eu comecei a falar, não, mãe, tem alguma coisa muito esquisita aqui, né? Porque a gente não estava conseguindo falar com os telefones. E eu falei, não sei, eu tô aqui, eu tô aguardando, entendeu? E ninguém tem informação de nada, aparecendo uma porção de advogados dizendo que a gente está presa. Mas como aqui é a Polícia Federal, eu vou pegar, né, a minha barca de novo. E como a gente estava num grupo, né, de coisa que ficou meio tia Estela, né? Ninguém se conhecia, então a gente fez um grupo de WhatsApp para se perdesse, a pessoa enviava dizendo onde é que estava para poder pegar o ônibus no dia seguinte. Então ficou o grupo do Rio de Janeiro que tinha sobrado, que não tinha ido embora, ficou junto, porque a gente falou, a gente não tem ideia, né? E aí nós dormimos. Quando foi no dia seguinte, e à noite também, algumas pessoas já tinham ido embora. Não sei se era por idade ou alguma coisa, porque começou a fazer fila, por idade, por comorbidade, e foi passando, e essas pessoas foram saindo. Então, no fim, estava eu e mais uma pessoa do grupo. Mas Aí, voltando ao. Porque aí isso é o que foi depois. Isso é depois que foi dada. foi dado Saiu do local. Os fatos se é, referem a fatos anteriores. O juiz tira a braba, né? Já cortou o mumu dela, meu velho. A senhora falou isso. que veio para Brasília num ônibus, saiu do Rio de Janeiro, de graça. Quem custeou isso? Porque custa, né? Um ônibus custa dinheiro. Pois eu sinceramente eu não sei quem custou, quem pagou. É, o ônibus estava lá, quem Saiu da sabia, quem fez Central do Brasil. É isso? da Central do Brasil, quem sabia de alguma coisa a respeito, quem coisa era essa senhora que é da Embratur, que é tipo guia turístico, ela que fez essa troca, né, de comercial, né, com o cara da empresa e que saiu. E a Eu senhora ficou realmente, sabendo como desse ônibus? eu fiquei sabendo por, como é que é, o WhatsApp. Enviaram, estava sendo bem divulgado que iam sair da Central do Brasil. Era algum grupo específico? Não, assim, vinha de vários grupos, vários meios. Vai sair, vai sair. Pensei, bom, e assim, eu fui para ver se realmente tinha ônibus, porque eu não, a princípio, você falar que vai sair não é que realmente vai sair o ônibus, né? Não é que realmente vai existir. Às vezes é uma informação inválida. E aí, tanto que eu fui 7 horas da noite. Eu falei, bom, 7 horas da noite na Central do Brasil, eu pego o metrô de volta e volto para casa. Só que tinham outras pessoas também dizendo que ia sair realmente o ônibus de lá, e aí que era para esperar. Só que aí foi vários. Aí teve outros ônibus que saíram de lá também. Então, Então, a senhora sabe mais ou menos a quantidade de ônibus que tinha lá? Porque a Central do Brasil é bem grande, né? É um ponto de referência no Rio de Janeiro. além do meu, que eu tenho visto, acho que saíram dois ônibus. Saiu um antes do meu e um que o pessoal foi pegar desse que estava lá, né, aguardando ônibus próximo ao metrô ali, porque não é essa praça, né, do Campo de Santana, ela não é próximo ao metrô, ele é um pouco afastado. Então, não sei, falaram que esse ônibus tinha parado lá, então, e foi esse grupo lá pegar. Pelo menos do que eu sei, não sei a quantidade, pois que eu ouvi que tinha sido.
O objetivo da senhora vindo para Brasília qual era? O objetivo era ver os meus parentes, realmente, A né? senhora chegou a Que ver alguns parentes, que pelo relato da senhora eu não vi nem não, ligar, pelo que a senhora falou. não, porque na verdade o que que acontece? Era para eu chegar no sábado. Chegando no sábado, eu conseguiria ligar pro meu tio, né, para poder fazer uma visita para ele e poder dizer que eu estava e tudo, para poder ter tempo hábil, porque eu também não podia me perder destas pessoas para poder fazer o caminho de volta, porque se eu perdesse esse ônibus, eu não tinha carona nenhuma para voltar. E a senhora Então, sabe o eu endereço desse tio da senhora, aqui em Brasília? não, eu ia pegar, eu estava com o telefone dele. O mal do mané é achar que todo mundo é otário, né? Não? Mesmo que conversa sem pé nem cabeça, meu irmão. Oxi, na moral, domingo o dia todinho lá no bagulho e não foi visitar o tio. É muita ladainha, amor, velho, na real. Ele mora há muito tempo aqui em Brasília. Mora, eu tenho dois parentes aí, eu tenho esse tio e uma prima minha. A senhora já Aí tinha vindo para Brasília ou não? nunca tinha ido Não a conhecia. Brasília, não conhecia nada. Então, justamente não podia nem sair de nada porque eu não conhecia lugar nenhum, né? Então, assim, eu ia ligar para ele até ter se teria disponibilidade também de vir me pegar. Na moral, saber pegar Uber pra ir comprar barraca na loja dos velhos lá. Ela soube, né? Aí agora que é na hora de pegar Uber pra ir pra casa do tio, pra não precisar nem comprar barraca, por exemplo. Aí não soube não. Tá certo, minha irmã. Na moral, devia aumentar as penas, né? Quando a galera mente muito assim. Mas o Estado Democrático de Direito garante ao criminoso, tá ligado? O direito de ficar calado e de mentir, né? Mas eles não gostam de Estado Democrático de Direito. Podia abrir uma exceçãozinha só pra eles, né? Para poder, para a gente poder sair, ou então se encontrar, eu pegava um Uber para encontrar eles em algum lugar, porque tem dois tios meus e esse prima minha que mora aí. Essa barraca que a senhora disse que comprou na Havan, a senhora pagou quanto? A senhora se lembra? Eu paguei, Eita, amor, mas posso se preparar que vai vir lapada do juiz. Esse juiz é massa, ele tira onda. eu paguei acho que cento, 180. Aí depois eu também comprei um edredom. Eu acho que tudo ficou em R$ 300. Então eu parcelei em 5 vezes no cartão para poder ter dinheiro para pagar. E a senhora veio, a senhora trouxe quanto em dinheiro? A senhora disse que não pagou o ônibus, para ficar aqui teria que ter alguma Eu coisa. eu devia ter uns 40, R$ 50 e mais o cartão, que também tem um limite baixo, mas deu para eu pagar almoço e coisa, é razoável, né? As demais pessoas que estavam no ônibus com a senhora, elas vinham para cá, qual era o objetivo delas? A senhora chegou a conversar com Algu- elas? Algumas tava para ir para manifestação, meio, tava E essa é, manifestação era sobre o quê? da manifestação era acho que alguma coisa de Para, minha irmã. A mulher mesmo deu os papos que ficava chovendo informação lá de ônibus indo pra Brasília. No WhatsApp dela. E agora quer vir com essas ideinhas aí que não lembra direito do que era a manifestação. Na moral, pô, essa galera é muita comediagem mesmo, pô. Não, oxi, não tem escrúpulo nenhum, não. Eles mentem demais, pô. contra. Não era nem eleição, não, era outra coisa.
em desacordo como é que se diz? Como se os procedimentos da eleição, uma coisa assim, e nesse sistema. Então, assim, não, não, assim, enf- entender que não tinha tinham pessoas ali, cada um pela sua cabeça, né? Não tinha uma coisa muito certa. As pessoas iam para a manifestação. Alguns por um motivo de eleição, outros por, por não querer mais nada, por não acreditar em mais nada. Tinha cada um tinha a sua cabeça, né? Então, assim, não era uma coisa muito em conjunto, não tinha uma coisa muito unida, era uma coisa muito diversa, cada um com as suas. E a É assim, manifestação estava marcada para quando? No domingo mesmo? Porque a senhora disse que voltaria na segunda, né? Que horário e voltaria na segunda? 10 horas, 10 horas da manhã, 10 horas da 10 noite? horas, não, 10 horas da manhã. É. O... No dia 8, a senhora chegou a andar pela esplanada dos ministérios, ir em algum outro local, ou só ficou no acampamento Só, em frente ao QG? só fiquei no QG mesmo. O celular da senhora foi apreendido pela Polícia Foi, Federal? foi. O mais é isso, doutor Leandro? Obrigado, Excelência, pela palavra. Bom dia, Flávia. Bom dia. Ô, Flávia, a senhora falou que fazia parte de grupos de WhatsApp, né? A senhora tinha WhatsApp. Eu gostaria de Uhum. saber da senhora se algum desses grupos que a senhora fazia parte tinha uma conotação política também, discutia questões políticas, se era favorável, contra o governo, a senhora tinha algo do tipo, a senhora lembra? Não, tinha alguns grupos, tinha realmente informações de política, entre outras coisas, né? Se falava de tudo. E, mas nada especificamente contra o governo, era contra alguma situação que a pessoa não gostava, entendeu? Era mais como opiniões, nada incisivo, né, nada assim, nada é, mais ou menos algum desacordo. Ah, não concordo com isso. Até aí são grupos de discussão, então não tem como se diz assim, nada de diferente de Foram um nesses grupo de grupos família. Foram nesses grupos que a senhora ficou sabendo a respeito da viagem, dessa excursão? Um desses grupos que caiu isso. É, quando a senhora chegou lá em Brasília, depois que teve o problema, no dia 8, a senhora ficou sabendo da existência de alguma ordem de desocupação que veio do ministro Alexandre de Moraes para sair do QG ou desocupar qualquer área nesse N- sentido? Não fiquei sabendo de nada. Inclusive, a situação de eu entrar no ônibus foi porque foi informado, isso pelo microfone, que nós iríamos entrar, íamos fazer uma triagem e todos e se dirigir ao estacionamento onde estavam esses ônibus e cada um ir para a sua cidade de origem. Então, Tá. assim, não existiu nenhuma informação dessa. Tá. A senhora ficou sabendo do que aconteceu na Praça dos Três Poderes, lá, as invasões, por celular ou por alguém comentar em tempo Não, real? aí depois foi lá para eram umas 3h30, aí
que eu fui tomar um café na patronal, né, que tinha lá com as senhoras. Aí é que veio esse negócio de celular, e aí, olha o vídeo de não sei o que, aí eu não entendi nada, porque começou, é, não sei quem foi baleado. Como é baleado? Assim, não existia. Teve confusão, não sei o quê. Depois é que eu fui ver um vídeo com isso, que uma senhora me mostrou. Até então era só um burburinho de que havia tido uma confusão. No QG em si, estava tudo muito tranquilo. Muito, muito tranquilo. Não tinha assim. Parecia uma vila militar. Não tinha nada que informasse ou que tinha tido qualquer tipo de problema. E quantas pessoas tinham lá? A senhora sabe? Mais ou menos? É Na, bastante. Eu sei que é difícil calcular, mas tinha muitas pessoas, poucas pessoas. olha, em relação a coisa, tinham poucas. Tinham mais senhoras, é, crianças, né, que ficaram. E as cozinheiras, mas estava muito calmo. Não tinha muita gente, não. Devia ter umas 200, 300 pessoas, eu acho. A senhora chegou no sábado, né? É isso, dia 7. Não. Cheguei dia 8. Dia 8, 2h30 da manhã. Tá, tá, dia 8, tá. A senhora viu alguma movimentação de pessoas irem protestar, irem em direção à Praça dos Três Poderes? A senhora se recorda disso? As pessoas saindo do QG e indo protestar? Sim, sim. Tinha pessoas que iam para essa manifestação, faziam um ato nessa manifestação, né? Saindo para lá. Mas Tá, nada assim, não pareciam agressivas nem nada. Parecia uma manifestação comum. entendi. É, no QG tinha, a senhora viu faixas, cartazes, tinha isso lá? Quando eu cheguei às 2h30, a gente não chegou a ver nada, porque passamos direto, né? Tava todo mundo dormindo, era muito tarde. Então, quando eu voltei no pedaço em que eu fiquei, acho ali no pedaço em que eu fiquei, não, que era o pedaço ali do banheiro para fora, que foi na ponta, né? Então eu não via nada de coisa. Eles estavam servindo alimentação, tinha alimentação lá para quem quisesse comer? Tinha, sim, tinha alimentação E tinha que pagar ou era gratuita? gratuita. A senhora sabe quem estava fornecendo isso? Não sei quem estava me fornecendo. Eu sei que tinham barracas grandes, duas cozinhas, né? Que informaram, o almoço vai ser servido nesse barracão. Aí, então eu fui e me movimentei para lá, para a hora do almoço. A senhora mencionou que as pessoas lá estavam protestando, ou tinham diversas ideias, né? Cada um com a sua própria proposta, própria bandeira. Mas a senhora sabia o porquê dessas pessoas estarem na frente do QG, no quartel-general? Tinha algum motivo de estar lá e não em outros lugares? A senhora sabe exatamente o porquê? Era uma ideia, assim, diversa. Tinha pessoas que não gostavam de nada, de como estava indo. Tinha aquela pessoa que tinha é, alguma divergência simples com a proposta geral, mas assim, ficou realmente muito diversificado. Não tinha um foco, um único foco, pelo menos é o meu sentimento quanto a isso.
Tinham pessoas que pediam intervenção militar também, a senhora recorda disso? Eu não ouvi. Bichinha, tão louquinha, né? Ela tava do lado do quartel lá e não viu ninguém pedindo intervenção militar, né? Tá certo. Na moral, tô dizendo, pô, essa galera é muito ousada nas mentiras, pô. A senhora Eu viu realmente, cartazes? eu não via, não, eu não vi cartaz, pelo menos quando eu cheguei lá, eu não vi. Eu vi quando me mandaram a coisa que tiraram foto disso, né? Que tinha fotos no processo. Mas eu realmente, quando eu passei do local que o ônibus nos deixou até onde eu fui dormir, eu não vi isso. Tá. E tinham pessoas pedindo intervenção ou ajuda dos militares? Tinha algo do tipo ou a senhora não viu nada disso? Tinha algumas pessoas, tinha querendo que, como é que se diz? Ajuda militar. Mas assim, isso em comentários, nada como assim, palavras de ordem, digamos assim, né? Então, Ajuda do militar para quê, mais especificamente? Para ajudar em quê? pra, acredito assim, para verificação de, de proposta, de, da situação em si, porque tinha ficado, não concordaram com diversas situações ao longo do processo, então queriam uma melhor transparência, mas nada em, de implosão, nada assim. Tá ótimo. Flávio, eu agradeço o depoimento. Tenha um bom dia. Obrigado. E obrigado, excelência, pela palavra. Obrigado, doutor Leandro. Doutor Gebaldino. Obrigado, Excelência. Flávia, eu queria que você dissesse, você é cuidadora dos seus pais, da sua mãe, da sua tia e do seu pai. Qual a idade deles? A minha mãe tem 80, o meu pai está com 74, mas com uma depressão profunda, e minha tia tem 86. E é você que E demência. cuida, cuida e convive com todos eles. Se você não puder, tem alguém que possa substituir você aí nessa situação? Difícil, porque só mora eu e minha mãe. Então eu cuido dela. Do meu pai, ele tem a minha madrasta, mas é complicado. E a minha tia, ela tá com uma demência, então eu tô ajudando a minha prima porque tá bem difícil. É mais com uma criança grande. Então, assim, não não responde mais, não tem. Inclusive, esses dias eu tive que ir na prefeitura para fazer uma perícia nela com a minha prima para verificarem, e foi realmente constatado o grau de, de demência, inclusive falando para uma curadoria, né? Falando para minha prima entrar com um processo de curadoria. Você está com essa tornozeleira há quanto tempo? Eu tô com essa tornozeleira desde o dia 21 de janeiro, que foi quando eu saí, 21 de janeiro de 2023. Tem quase 1 ano e 10 meses. Certo. Quando você te conhecia alguém dentro do ônibus, as pessoas que estavam no ônibus se conheciam, Ninguém se conhecia. tinha criança, velho nesse ônibus? Tinha mais idoso. A única mais novinha foi essa que eu fiquei cuidando lá Certo. no QG. E você chegou aqui por volta de 2 horas da manhã, conseguiu dormir? Muito mal. Aí Estenderam foi uma lona no chão pra gente, pra gente dormir. certo. Então, E nesse dia que você
ficou aqui na esplanada não, no QG. Tinham militares lá presentes ou não tinha ninguém? Só o pessoal. Não, não. Quando eu entrei no QG, inclusive quando eu fui na van, tinha soldados passando. Sim. Num, acho que é de comando, né? Normal. Você viu alguém Tinha. armado, alguém com algum tipo de arma, ou com alguma, de forma violenta, que tinha algum desejo de tentar, sei lá, quebrar alguma coisa? Alguém ficou mencionando isso para você? Vamos lá, quebrar tudo que está lá. Alguém falou isso para vocês? Não. Não, né? Quando foi na. Não, pelo Tinha menos alguém assim, na. tinha alguém instigando as pessoas a irem lá? Tinha alguém que ficava assim, vamos para lá, vamos descer. Algumas pessoas faziam isso, tinha algumas pessoas que faziam essa instigação. Quando foi. Aí foi um detalhe interessante, porque quando foi na. Eram umas 10 horas da manhã, aí começou uma movimentação esquisitérrima dentro do coisa. Não, vamos lá, vamos não sei o quê. Aí uma porção de gente começou a sair e tinha aquele pessoal que ficou perdido, né? No coisa. Então tinha realmente algumas pessoas ali dentro que estavam extingando para ir para ir na manifestação e que não condizia com o, como estava ali até o momento, entendeu? Tinha Começou a explodir essa coisa, não sei da onde é que veio. Você que forneceu a geolocalização você entrou no Google, você forneceu a geolocalização do seu celular e colocou no processo? Porque até então havia Pô, alguém, a Polícia Federal já tinha juntado? não, a Polícia Federal não tinha juntado nada. Aí, como essa minha conta do Google é muito antiga, eu consegui acessar a geolocalização e printar cada. Eu saí daqui do QG até Brasília e o tempo que eu fiquei lá, né? Inclusive até o caminho, até para a Polícia Federal, tá tudo marcadinho. Esses ônibus que você andou, você deixou de ligar para as pessoas porque você estava muito cansado, estressado com a viagem, porque você estava sem condições de poder Ah, encontrar. tava sem condições. Pô, é uma viagem assim muito cansativa. E foi, eu acordei cedo realmente porque para ficar de um dia para o outro, eu falei, não aguento mais um dia assim. É que não faz sentido mesmo, né? Não? Tu tá super cansado e pá, tá ligado? Tu tem duas opções. Uma, pegar um Uber e ir até uma loja, comprar uma barraca de acampe, comprar cobertor, comprar não sei o que, pra poder dormir no chão de novo. Outro tem outra oportunidade de pegar o Uber e ir pra casa de um tio ou de uma prima. E dormir dentro de um lugar coberto e tudo mais. Qual que é a melhor opção para uma pessoa cansada? Para, meu irmão, na moral, pô, a galera mente tanto que chega perde a linha de sentido lógico. De dormir em lona, né? Não tenho mais idade para isso. Então, assim, é, aí que eu fui comprar, mas eu estava muito cansada. Aí eu só liguei para minha mãe para dizer que eu tinha chegado, né? Bem, que tinha tudo, mas, nossa, tava um caco E quando. você ficou Eu já- presa por dias. As pessoas sabiam alguém comunicou à sua mãe que você tinha sido presa? Alguém falou alguma coisa? Ninguém comunicou a minha mãe. Aqui ficou todo mundo no escuro.
Ninguém sabia de nada, só sabiam o meu último telefonema para minha mãe. Depois eu não tinha nem mais carga no meu celular. Então, é, aí uma prima minha que falou esse negócio, ela sumiu, ela estava lá em Brasília no galpão. Aí que pegou dias depois uma lista e que pesquisando ela viu meu nome nessa lista. Que saiu, acho que no 360, Poderes 360, alguma coisa assim. Essa sua prima que mora em Brasília, que você falou que conhece. Não, não, foi aqui mesmo, aqui do Rio de Janeiro. Aí é que ela ligou pro meu tio, porque até então a gente ninguém sabia onde eu estava, porque eu já tinha passado pelo bombeiro, eu falei, mãe, minha pressão subiu. Aí depois a minha pressão é, saiu, aí eu falei para ela, agora eu vou fazer a triagem. Foi a última coisa que eu falei para ela. E Uhum. aí depois eu não falei mais nada. Depois foi esse negócio da pressão subir de novo, isso tudo. E a minha prima aqui do Rio de Janeiro é que ela viu dentro da reportagem. Aí ela ligou pro meu tio. Aí meu tio, que é aí de Brasília, é que foi procurar saber. Porque até então eu não tinha como informação nenhuma. Eu vi os advogados falando com outras pessoas e ninguém vinha falar comigo, nem o Ministério Público, nem advogado particular, ninguém. Como se eu E não tivesse informação nenhuma, como passar nesse informação ônibus, nenhuma. nesses ônibus que vocês foram entrando, levaram todo mundo, criança, velho, todo mundo que estava lá. Todo mundo, todo Tinha muita mundo. criança lá no QG? Tinha. Somente quando eu fiquei Pra ir, meu irmão, que a oportunidade que foi perdida. Oxi, na moral, eu fico na mágoa, pô. Perderam a oportunidade de denunciar essa galera também por corrupção de menor. Aí já ia ter confissão. E não ia nem ser a primeira, né? Que ela já veio falar desse assunto. Só que ela tá insistindo que tinha criança e idoso. Eu não sei, parece que quer agravar a pena. Só pode, mas Xandão é benevolente demais. Nem agravou por causa disso. a tarde do dia 8 tinha criança brincando, tinha. Tava uma vila militar mesmo, uma coisa bem, muito tranquila. Ok, então. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, doutor Geraldino. O senhora Flávia, declaro encerrado o interrogatório da senhora e a senhora se encontra formalmente dispensada, né? Sai os presentes intimados para fins do artigo 402 do CPP. Ah, Obrigado, Excelência, doutor uma Geraldino. questão de ordem Sim. aqui, não sei se é possível, mas eu vou aproveitar e fazer um requerimento, já que o ministro ainda vai homologar, né? Essa era a possibilidade de retirar, já que nós já estamos com o processo encerrado praticamente, já se passaram 1 ano e 10 meses, a possibilidade de fazer a retirada da tornozeleira eletrônica. Eu Da, peço da- que o senhor faça esse pedido por escrito, porque assim é encaminhado para a PGR, porque a minha delegação, assim como, né, do doutor Leandro, é restrita ao ato em si. Então, esse tipo de pedido, ele refoge ao propósito da audiência que é realizada. Mas pode ser feito nos autos e Sua Excelência decide. Ouve o Ministério Público e decide logo em seguida. Ok, Tá bom? Então, ok. obrigado, doutor Obrigado. Geraldino. Obrigado, Obrigada, senhora Flávia. Bom dia. obrigada. Pronto, agora vou trazer já o trecho aqui dos votos de Xandão. Ele colocou assim, ó, que sem interrogatório judicial, a acusada Flávia de Medeiros Ardovino Rosa confessou ter deixado sua cidade de residência no Rio de Janeiro, RJ, para participar de manifestações na cidade de Brasília, DF, chegando ao acampamento em frente ao quartel-general do Exército no dia 8 de janeiro de 23, onde permaneceu até o dia 9 de janeiro de 23, quando foi presa pela Polícia Federal. Aí vem aqui uns trechinhos, né, do depoimento dela que nós acabamos de assistir e tal, os documentos e tal. A confissão da ré, corroborada por ao menos 529 réus coautores dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram acordos de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, devidamente homologados por este Supremo Tribunal Federal. Além disso,
A Polícia Federal informou que foram localizadas imagens produzidas pela investigada no dia 8 de janeiro de 23, a partir da análise do celular apreendido, laudo de tal número, tal documento e tal da Polícia Federal. Aí vem aqui, ó, as fotos da meliante, meu véi, dormindo desconfortavelmente no chão, no lugar de ir pra casa dos parentes que supostamente ela tem em Brasília, mesmo, na moral, pô. É sem pé nem cabeça a argumentação desses meliantes, meu velho, na real mesmo. Enfim, eu vou já encerrar o vídeo por aqui, tá longo, né? Por favor, peço na humildade que se inscreva no canal se não for inscrito. Se puder fortalecer com Pix, é ajudefilosofiavaginal@gmail.com. Pode ser com qualquer valor. Por favor, na humildade, eu peço que se tiver nas condições, ajude o canal. Também peço que aperte no like e deixe algum comentário para ajudar o engajamento. E se não for pedir muito, vê se o sino tá ativo para chegar a notificação quando chegar vídeo novo. E é isso, tamo junto, até a próxima. Pra golpista tem que ser sem anistia e sem saidinha, tá ligado, né, meu pai? Golpista bom, golpista preso, meu pai. E chegue logo a vez do Bolsonaro. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!